Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Bem-vindos à Rádio Transforma, revista em comunidade e revista Triplove. Hoje, a celebrar o Dia Mundial da Poesia, os nossos convidados, Estela Guedes, Henrique Dória e eu, Fernanda de Queiroz. Vamos tratar a poesia por tu e fizemos este desafio aos nossos convidados para falarem, para dizerem poesia em toda a sua essência. Convido a Estela para nos presentear com a poesia que escolheu para deliciar. Eu começo por agradecer terem incluído o Triplove nesta sessão, porque não estava à espera, portanto é uma agradável surpresa ter aqui o Triplove. Inteiramente é uma merecida. casa de muitos poetas. Uma grande e uma antiga revista. Quer dizer, tem uma revista, o Triplove tem uma revista. Online. Sim, agradeço. Eu trouxe a Maria Azanha para começar. A Maria Azanha é uma poetisa veterana, Amiga comum. da minha idade, sim, amiga comum, colaboradora quer da comunidade, quer do Triplove. E eu trouxe o que há de mais novo, porque são 3 poemas inéditos que ela me mandou por e-mail, e é isso que eu vou ler. Vou começar pelo primeiro. A Maria Azanha é uma pessoa cuja característica assim mais óbvia de que eu possa falar aqui é a junção, a oscilação, o pêndulo que ela tem entre o misticismo, inclusivamente um misticismo de caráter rosacruciano, e a crítica social. Uma crítica social e política bastante acutilante. Então, vamos ler este poema a ver se ela mostra essas duas pulsões ou só uma. O sonho de Maria, depois de ler O Diabo, de Gonçalo M. Tavares. Ontem, Maria sonhou com a Europa. A Europa era, no sonho, uma gaiola. A gaiola tinha uma cova lá dentro. A cova estava cheia de bonecas com os pés tortos. E estavam encostadas umas às outras, por isso nunca caíam. A boneca mais velha, chamada Úlcera, vestia uma farda. Uma farda que, de vez em quando, a tornava com os pés mais tortos. Cá fora, mas lá dentro, reuniam-se. De cada vez que se reuniam, ia caindo cabelo da senhora com farda num tacho verde. O tacho não tinha sempre a mesma cor. Felizmente que era assim, porque assim disfarçava a cova das bonecas com os pés tortos. Uma boneca esperou quase 20 anos para ter os pés tortos e para entrar para a cova. A senhora com farda às vezes, chamada Úlcera, ficou muito contente. Foi em nome das bonecas com os pés tortos que ela se pôs a chorar e a dar vivas à gaiola, que no sonho é como vimos a Dona Europa. Foi uma festa. Não tenham medo, diziam elas. Sim, porque na gaiola não havia só a cova cheia de bonecas com os pés tortos. Mesmo ao lado estavam bonecos com a língua de fora, que nunca descansavam e riam e bebiam muito alto. Estavam sempre a pensar no que haviam de fazer com a língua de fora. Um deles pegou numa tesoura e cortou o cabelo aos outros, que tinham também a língua de fora. E ficaram todos iguais com a língua de fora. Passava no sonho um comboio com malucos iguais a sair e entrar da gaiola. E eram comandados por nómadas digitais que esticavam os dedos para todo lado. De manhã, quando acordei, estavam muitos cordeiros nas ruas a correr e a sair do trabalho. Isto é narrativo, não é? É narrativo, cheio de humor, de imaginação. Mas agora, reparo que os 3, ou seja, o meu poema e os poemas do David, que vou ler assim, nada é
poesia a 100%, como seria, por exemplo, um Camilo Peçanha. Ou fogem para o teatro, ou fogem para a narrativa, enfim. Passava-te agora a palavra a ti, Henrique Dória. Sim, eu tive a ideia de fazer uma digressão pela poesia portuguesa e escolher alguns dos poemas meus preferidos, começando até por Sá de Miranda, o clássico Sá de Miranda, e depois fazer uma digressão, dizer outros poemas, desde Camões a Camilo Peçanha e outro poema que é a mulher. O poema que eu escolhi para dizer em primeiro lugar é aquele que é talvez o mais belo soneto da língua portuguesa, que é O Sol é Grande, de Sá de Miranda. O sol é grande, o sol é grande, caem com a calma as aves, do tempo em tal sazão que só ser fria. Esta água que do alto cai acordar-me-ia, do sono não, mas de cuidados graves. Oh coisas todas vãs, todas mudáveis, qual é tal coração que em vós confia? Passam os tempos, vai dia atrás dia, incertos, muito mais que ao vento, as naves. Eu vira já aqui sombras, vira flores, vi tantas águas, vi tanta verdura, as aves todas cantavam de amor. Tudo é seco e mudo, e de mistura, também mudando-se meu, fiz de outras cores, e tudo mais renova, isto é sem cura. É um belíssimo poema do Sá de Miranda. É uma reflexão sobre a vida. E agora para ti, é a tua vez, Fernanda. Agora é a minha vez, pois não poderia deixar de dar esta ode e se calhar esta lembrança à Flor Bela Espanca. Ser poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Morder como quem beija, é ser mendigo e dar com quem seja. Rei do reino, de aquém e de além-dor, é ter 1000 desejos o esplendor. É não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja. É ter garras e asas de candor. É ter fome, é ter sede de infinito. Por elmo, as manhãs de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim, perdidamente, é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. É um princípio da Flor Bela, muito obrigada. Com a paixão característica da poesia dela. Muito obrigada. Seria sempre as mulheres poetas portuguesas que sempre tiveram um caminho com alguns percalços e dificuldades e que também têm normalmente todas elas um fim trágico, para elas também e para os homens também, que estiveram sempre presentes para que a poesia se mantenha viva ao longo dos séculos e dos anos e dos milénios. Acho que sim, que ela já resistiu tanto que agora já tomou o balanço, não há nada que derrube. Sim, não. Pode haver há um chat GPT que já deve fazer poemas. Um chat GPT? Chat GPT que faz poemas e escreve romances a internet. Tá bom. É uma coisa. Quer dizer que agora volto Voltas à Maria. Eu volto à Maria com um poema críptico, mas pensem que nós poetas às vezes fazemos coisas que são muito simples, charadas. E não vou dizer, mas vocês perceberão. Há uma palavra aqui que ela escreve ao contrário. E logo verão. Nitup morreu. Nitup morreu. Agora está calado aos pés de sua mãe. As pedras cresceram como rosas negras
no jardim do palácio. As meninas com máscaras foram levadas para a grande prisão. Com elas taparam a boca de Deus. É um pequeno poema, eu espero que tenham Merece uma leitura atenta. Não é um poema, é um poema complexo, muito bonito. É complexo, que merece uma leitura muito atenta. Ela dá morte a um ditador, Pois, que é o Nitup. Pois. Dizemos ou não dizemos? sim, porque não? Então, Nitup é uma palavra que está escrita ao contrário. Em maiúsculos percebe-se logo que é o Sr. Putin. Pois, morram os ditadores todos e não só o Putin, não é? Não nos veremos livres dele que nos leve uma grande vaga. O Putin e outros tantos que nos deixem em paz, só sabem enriquecer com o nosso suor e lágrimas. Henrique, é a tua vez. Então, a seguir, também um outro grande clássico, contemporâneo de Sá de Miranda, pelo desgosto de amor que ele sofreu. Ele que amava uma mulher nobre, não se sabe que relacionamento teria com ela, mas que amava uma mulher nobre e esse amor era impossível, porque ela é nobre, de alta nobreza. O dia em que eu nasci, mora e pereça, não queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo, e se tornar eclipse, nesse passo o sol padeça. A luz lhe falte, o sol se lhe escureça, mostra o mundo sinais de se acabar. Nasçam-lhe monstros, sangue chova ao ar, a própria mãe, filho não conheça. As pessoas pasmadas de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidam que o mundo já se destruiu. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Um poema fabuloso de Camões, muito inspirado em Jó. Jó também, os dias de hoje. Lamentações. As Lamentações de Jó eram desgraçadas. É o poema mais belo da Bíblia e um dos mais belos jamais escritos, em meu entender. O poema mais belo da Bíblia é o Cântico dos Cânticos. É um poema de amor, erótico. Sim. E vamos ouvi-lo na Rádio Transforma, no meu próximo programa, e da Sara. Ótimo. Bem, e também com uma vida que foi um eclipse. Eu selecionei e escolhi Daniel Faria, que é um poeta também da minha terra, onde eu nasci, de Baltar, Paredes, e que me surpreendeu quando descobri, e hoje também todos vamos descobrindo um pouco esta mente poética. E tu me fizeste descobrir um grande poeta que eu, infelizmente, pouco conhecido e que tu me fizeste descobrir. Num programa da Rádio Transforma. Num programa da Rádio Transforma. Precisamente. E tu me fizeste descobrir. Um poeta enorme, infelizmente ignorado. E tanto é a grandiosidade dos seus poemas que em Paredes se vai criar a casa do Daniel Faria. Uma casa de literacia, de convívio, de cultural, também em homenagem a este grande poeta. Tolentino Mendonça diz que é o poeta dos séculos XXI, XXII, XXIII e quando um poeta como Tolentino também consegue reconhecer a genialidade de Daniel Faria, eu escolhi. Até porque estamos no mês das mulheres e eu escolhi as mulheres. As mulheres aspiram a casa para dentro dos pulmões e muitas vezes transformam-se em árvores cheias de ninhos. Digo, as mulheres, ainda que as casas apresentem os telhados inclinados ao peso dos pássaros que se abrigam, é à janela dos filhos que as mulheres respiram, sentadas nos degraus, olhando para eles, e muitas transformam-se em escadas. Muitas mulheres transformam-se em paisagens, em árvores cheias de crianças trepando que se penduram nos ramos.
no pescoço das mães. Ainda que as árvores se irradiem cheias de rebentos, as mulheres aspiram para dentro e geram continuamente. Transformam-se em pomares, elas arrumam a casa, elas põem a mesa ao redor do coração. Isto é um poema de Daniel Faria, Os Homens que São como Lugares Mal Situados, 1988. Muito bem. Gostei de Belíssimo ouvir. poema. Uma belíssima homenagem à mulher. De um grande poeta. Um grande poeta, que eu aconselho, recomendo. Belíssimo. Tem um livro de conceito o conceito do que são as árvores, o que são as flores, o que são as plantas, o que são as mães, uma série de explicações do mundo e da vida que é maravilhoso. Vou então passar à Estela também esta palavra. Eu vou rematar as minhas leituras da Maria Azanha. Na próxima passarei para outro poeta. O título deste poema é A Bandeira, o Buraco, o Vento, umas vezes vento, outras vezes diabo. A Maria Azanha é do diabo. Era uma vez uma bandeira que tinha um buraco. O buraco estava no centro da bandeira. O vento, quando queria, enfiava a mão no buraco e ia-se embora. A bandeira chorava de cada vez que isto acontecia. Então o vento, que se chamava umas vezes vento, outras diabo, não tinha mãos, nem olhos, nem pés para andar, e dizia que estava sempre a caminho de casa. Um dia, a bandeira, desesperada, pegou numa tesoura e cortou-se aos bocados. Esta foi a sua última vontade. Bom, mas como notam, a Maria Azanha é muito especial, não é? Ela tem um toque muito especial, uma loucura muito especial. Ela é muito mordaz. Um surrealismo muito próprio. Muito mordaz, sim, sim. Eu diria que sim, que ela tem muito de surrealista, tem uma imaginação desbragada. E eu vou ler também um poema que é, para mim, na sequência, curiosamente eu acabei por escolher sonetos. Não sei porquê, mas são dos poemas, entre os poemas relativamente curtos que eu conheço, estes são dos meus preferidos. E eu escolhi Camilo Peçanha, podia escolher todos os poemas dele, porque de modo geral são poemas curtos, mas são todos de uma beleza e de uma profundidade enormes. Devo dizer que há quem prefira o Camilo Peçanha como poeta ao Fernando Pessoa. Há quem entenda que o Fernando Pessoa não é verdadeiramente poeta, que faz filosofia com a sua poesia, e que poeta, sim, é Camilo Peçanha. A partir do Fernando Pessoa, que está já com o modernismo, com o Orfeu, todos os géneros se estilhaçam e vão para outros lados. As formas clássicas, porque o Camilo Peçanha, estruturalmente, em termos de estrutura do poema, é um clássico. Isso tudo vai desaparecendo. Sim, sim. Mas ele é um clássico de uma modernidade espantosa. De ímpeto interior. De ímpeto interior. De análise interior, de análise, de autoanálise, análise psicológica. É outra experiência de vida, outra vivência, outra disposição, outra imaginação. Mas a estrutura do poema é clássica, sem dúvida nenhuma. É como podemos ver aí. Quem poluiu, carrasgou os meus lençóis de linho, onde esperei morrer. Meus tão castos lençóis, do meu jardim exíguo os altos girassóis, quem foi que os arrancou e lançou no caminho? Quem quebrou, que furor cruel e semiesco, a mesa teu sear, tábua tosca de pinho, e me espalhou a lenha, e me entornou o vinho, da minha vinha o vinho acidulado e fresco. Oh, minha pobre mãe, não tergas mais da cova, olha a noite, olha o vento, em ruína a casa nova,
dos meus ossos o lume a extinguir-se breve. Não venhas mais ao lar, não vagabundes mais, alma de minha mãe, não andes mais à neve, de noite a mendigar às portas dos casais. Que poema fabuloso! Pronto, é o soneto. O soneto chama-se Pequeno Som, é só, tem a ver com o som. É o som, É é o uma som. canção, é uma canção. Mas ele consegue aqui, é a música. Aliás, no outro poema que diz Chorai arcadas de violoncelos, a ligação dele à música é o simbolismo, não é? Nós percebemos que é o simbolismo. A ligação dele à música, a ligação profunda à música. Mas essa música serve para a interpretação de um estado de alma de uma maneira absolutamente fabulosa. Sim, eu também adoro o Camilo Peçanha, é um dos meus poetas. Então agora, Fernanda. Ora bem, eu tenho sempre com umas seleções sempre com um significado. Ora, como estamos também a celebrar o centenário do nascimento da Natália Correia, pois eu também escolhi um poema do Creio. Creio nos anjos que andam pelo mundo, creio na deusa com olhos de diamantes, creio em umas lunares com piano ao fundo, creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes, creio no engenho que falta mais fecundo, que harmonizar as partes dissonantes, creio que tudo eterno num segundo, creio num céu futuro que houve dantes, creio nos deuses de um astral mais puro, na flor humilde que se encosta ao muro, creio na carne que enfeitiça o além, creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas, creio que o amor tem asas de ouro. Amém. Natália Correia. Ela era fabulosa. Uma mulher de armas. Era. Sim. Não é? Uma Notável mulher. como escritora. Como mulher, uma Mas mulher como cheia de mulher, força. cheia de força e coragem. Uma mulher muito corajosa. Muito. O tempo que ela teve que ir contra um regime político e conseguir. Contra a sociedade. Contra a sociedade. E conseguir Contra fazer a sociedade. poesia. Ela- E conseguir fazer A vida dela foi poesia. A Pois, vida ela era dela foi poesia. poesia. A vida dela foi Provavelmente, authenticamente sim, poesia. ela seria poesia em carne e osso. É. Também. É curiosamente um dos últimos encontros que tive com o Pedro Homem de Melo. Estava ela presente em Fife, em Cabanas da Fife. E ela está presente. Por acaso tivemos uma discussãozinha, porque tivemos uma divergência sobre o conceito, e tivemos uma discussãozinha amigável, mas tivemos uma discussãozinha. Então, Estela. agora és tu, novamente. Eu estou a apresentar um poeta que é novo completamente. Penso que este é o primeiro livro dele. Queria mostrá-lo. O Vazio de um Céu Sem Hinos. David Bene. É um africano, é um moçambicano. O inglês deve ser a sua segunda língua, se não for a primeira, mesmo em relação ao português. Imagino que ele tenha muita influência do Zimbábue. Há, inclusivamente, referências à fronteira, no livro à fronteira entre Moçambique e o Zimbábue. É provável que os pais sejam no Zimbábue e tenham vindo para Moçambique. Bom, mas isto são ideias minhas, porque eu tenciono escrever um pouco mais sobre ele, mais do que vou fazer agora, e tenciono fazer um programa de rádio, porque isto está cheio de música. Este livro está cheio de referências à música africana, sim, mas também outra música, na altura própria eu direi. E então, deixa cá ver o que é que eu selecionei. É tudo tão bom. Ele é formidável, quer dizer, ele traz uma lufada de ar fresco à literatura portuguesa, porque é outra coisa, é outra cabeça. É um africano. Eu conheci este rapaz que não conheço pessoalmente, vou contar. Ele não se importa porque ele já o declarou publicamente. Ele já me chamou mamã assim, mamã, não sei o quê. Portanto, não estou a cometer nenhum inconveniente. Mas eu conheci-o assim. Ele mandou-me um áudio de coisas dele, porque ele tinha uma banda com base num poema meu que eu nem sei dizer qual fosse, porque a coisa estava tão distorcida.
E ele chamava-me mãe, quer dizer, mandou-me aquilo tudo por e-mail, e mãe, eu fiquei estarrecida, fiquei assim. Depois voltámos a escrever, não é, umas coisas, ele mostrou-me escritos dele, eu gostei, e ficámos assim, quer dizer, não o conheço pessoalmente, mas no Facebook ele já me tratou por mãe, portanto... Uma intimidade. Está adotado, através está adotado. Então, até nisto, ele se diferencia do comum dos mortais, não é? É geólogo e o livro tem muitas referências a coisas da Terra. Está próximo de ti, também está próximo de ti, está próximo de mim por questões de literatura e está próximo de mim por questões da ciência, não é? Portanto, ele tem os dois lados, como eu também tenho os dois lados. A rua deserta, o motorista, a mão enluvada e a última paragem. Bem-vindo ao começo ou ao esgoto da terra. O umbigo de toda a raça apodrece neste útero pérvio. Lava os pés e despe-te da pele, madame. O caminho de volta é delgado. A pele asfixia. E tu, Tiresias, porta-voz das duas margens, fala apenas da audácia do prazer e a do peso que a pele tem nas serpentes. Quero falar do vazio ou de um céu sem hinos. É um belo poema. Curiosamente, mistura a cultura africana com a europeia. Sim, portanto, ele é um homem de misturas, de simbioses, de dupla coisa, como andrógino. Pois. Pronto, ele tem uma cultura andrógina, ele tem uma figurinha andrógina e o livro, digamos que também é andrógino. Tiresias. É o adivinho? O Tiresias, que é o adivinho cego, passou 7 anos, não sei o que é que ele fez. E não sei quem é que o castigou, ou foi Zeus ou foi Hera, porque eram os dois mauzões da fita que castigavam as pessoas. Os deuses serviam para castigar. Continuam a servir para castigar. Transformavam nisto ou naquilo. E a Tiresias transformaram na mulher e durante 7 anos ele esteve transformado em mulher, o que significa que ele deve ser um dos mais antigos transexuais da cultura, da nossa cultura. Bem, Passo-te a bolinha. então, eu vou dizer o último poema de poetas mortos, mas tão vivos, tão presentes. Um poema de Alexandre O'Neill que tem uma referência política por aí. Sigamos o charme. Há por aí uma referência política a isso, mas eu duvido que os políticos, a generalidade deles, conheçam a poesia e duvido também que aquele a quem chamaram o charme conheça este poema. Sigamos o charme. Depois de ver o filme O Mundo do Silêncio, de Jacques-Yves Cousteau. Sigamos o charme, minha amiga. Sejamos ao fundo do desejo, atrás de muito mais que a fantasia, e aceitemos até do charme um beijo, se não já com humor, com alegria. Em cada um de nós circulou o charme, quase sempre mentido e olvidado. Em água silenciosa do passado circulou o charme, traído peixe recalcado. Sigamos, pois, o charme, antes que venha já morto boiar ao lume d'água, nos olhos rasos d'água. Quando mentido o charme a vida inteira, não somos mais que solidão e mágoa. É um belíssimo, um profundo poema. Sim. Um belíssimo poema da língua portuguesa, de qualquer língua, do Alexandre O'Neill. Então, bem, passou agora, a palavra. Mais uma vez. Antes de passarmos aos poemas de cada um de nós. Pois, mas os poemas de cada um de nós é que eu não trouxe um desses poemas. Não temos esta. Mas eu vou então passar a minha palavra. Vou passar a minha palavra até porque eu não trouxe mais um poema de um poeta clássico, trouxe só mesmo poetas nossos
Se me permitirem, eu começo já com um poema meu. Sim, com certeza. Está bem? Para como estamos a celebrar a poesia, selecionei sei de cor a poesia. Vou pintar a poesia com a cor do perfume que exala ao passar, com a cor do dia, dos reencontros, matizada de coisas simples e boas, meio perdidas dentro de mim. Onde habita a poesia, habito eu, habita a alegria, e danço, brindo, saúdo o universo. Invento uma sobremesa de poesia, depois de uma comida gostosa. Escrevo em prosa, numa música alegre, e movimento o meu corpo. Deixo o espírito da poesia dançar dentro de mim e sair por alguns instantes. Fecho os olhos. Imagino o céu se abrindo sobre mim, em nuvens de letras coloridas como asas de azulenjo, como a água que se mudou para o vinho no conto dos cristãos. Sinto o carinho da mão de Deus, apagando da memória páginas e lembranças que me causaram, que me encharcaram o meu chorar. E vejo-me, e sinto-me a poeta da minha vida, escrevendo em telas de poesia, páginas de pintura surrealista, poesia para legar o meu futuro. Que os meus planos se realizem, hoje, amanhã e sempre. Fernanda de Queiroz, sei decorar a poesia. É um livro, como o Henrique sabe, eu ganhei com uma poesia que também está neste livro, a edição do livro do autor, e realmente chama-se Um Sopro de Poesia à Procura de um Corpo. Foi a minha primeira edição e que partilhei neste momento também no Dia da Poesia. E obrigada também por me escutarem. Agora vou deixar também Estela. Eu agora vou cometer, espero que não seja um crime, um delito. Vou ler uma língua que não conheço, mas de maneira nenhuma. Portanto, vou transliterar. Kudak vako ngakuitve, mupeniu wangu usina maturu. Mas traduzo, não sei de onde é que isto vem. Quem sabe se uma tradução numa língua que eu não conheço, lá do Zimbábue ou de Moçambique, de algum segmento da Bíblia ou de outro livro sagrado. Não é porque este livro tem um tom de texto sagrado, de hino, tem a palavra hino no título e há coisas do sagrado depois direi. Então, seja feita a tua vontade, mas depois o resto é na minha imprestável vida. Vou repetir. Kudak vako ngakuitwe, mupeniu wangu usina maturu. Como é feita a areia além da alma, nunca minha a pertencer-te. Assim como um ateu, os teus lábios e a língua, a voz do silêncio debaixo do manto sagrado, nunca foi minha, pertenceu-te. Como tuas são as mãos e o calor teu é o amor. São tudo poemas pequeninos. Mas nós estávamos à espera que dissesses também um poema teu. Mas é já. Pode ser, como quiseres. Querem que eu leia um poema meu? Eu vou ler um poema. Não sabia que já íamos acabar. Eu vou ler um poema. Este livro, Conversas com Federico Garcia Lorca, são conversas com o Federico e o livro é de poesia que se mete na prosa e vice-versa, é ensaístico porque resulta de investigação. Portanto, não é poesia pura. O poema intitula-se Ó Escuro Amor, porque o Federico Garcia Lorca tem sonetos del amor ao escuro. Como eu, poeta, ouvi dizer que tremeste por um homem de obscuro amor. Porquê? Que sou amor, que sou natureza, respondes. Olha que nem todos compreendem. Pensam as coisas ao invés, como se a orientação fosse moda e sexo a natureza. Mas não. Desde crianças somos educados a só admitir o sexo oposto e por isso à procriação reduzimos aquilo que é muito maior que o gosto. Sendo a natureza o amor, e ele é todo.
a tenebrosa palavra deixaste nos sonetos del amor oscuro. A Dali amaste oscuramente, a ele que a ti não amava e nas mulheres mais ardia, inflamado no olhar de gala, amaste como eu amei um homem. Porquê? Porque somos amor, porque somos natureza, esplendor das núpcias com a diversidade que a natura oferece à vida e às variantes da humanidade. A furiosa paixão que tudo tolda e não deixa ver mais nada, por ser intangível o amor deles. Só nós tocamos e aspiramos e depois, anos volvidos, como cortante chuveiro da idade, rebrilham na boca as sílabas do sal e sequiosas metáforas da água. Bonito. Muito obrigada. Muito bonito. E é uma interpretação da personalidade do Garcia Luz. O livro é fruto de investigação, não só nos livros, como nos lugares dele, nas terras dele, que hoje em dia são museus. Fui inclusivamente a uma associação maçónica, onde ele foi inscrito, salvo em 1915, está lá. A assinatura dele é um documento exposto, portanto, sim, investigação. Li uma biografia muito boa dele, não é autobiografia, é uma biografia que escreveram sobre ele, um especialista. Portanto, tudo isso me ajudou a escrever este livro, sim, e a compreender o Lorca, que é um dos grandes poetas. É um gênio, este homem foi um gênio. E morreu cedíssimo. Assassinado cedíssimo. De uma maneira execrável. E era um homem, não era só poeta, era músico. Ele fez tudo, ele só não sabia. Era pintor, desenhava. Ele é pintor, é desenhador, ele fazia os cenários, os figurinos para as peças de teatro dele, ele tem muito teatro. Ele foi encenador do seu próprio teatro, de teatro de todos, portanto, tem novelas, era músico, tocava piano e acompanhava. Então os poemas dele, as músicas dele, cantadas pela Argentinita. Tu ouviste? Sim. Ouviste no meu programa. Eu acho horrível aquele som daqueles anos, não é? Mas pronto. Mas são as gravações, mas há remasterizadas e vemos sob outra a voz da Argentina. Cantava, não, ele fazia tudo. Era uma pessoa extraordinária. Sim, e compôs, portanto, ele era músico de compor música mesmo. Pois ele tocava e compunha. Compôs, sim. Bem, agora é a minha vez, então. E eu Ler 2 poemas para sim, leio 2 lembrar poemas. com o meu. Sim, 2 poemas relativamente pequenos. Sou da linhagem das flores carnívoras. Sou da linhagem das flores carnívoras, daquelas que nascem do sangue dos profetas. As minhas palavras de veneno invisível escrevo-as nas folhas da árvore do pão e na face dos cometas, para os que têm fome, fome de um corpo em fogo, sob o mar de verão. É o primeiro poema, depois um outro poema que eu gosto particularmente, o meu falcão. Chamo por ti, Inti, 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 o meu falcão, o meu olho solar. Nasceste de um dos 5 ovos, nasceste na montanha mais alta. Em ti tudo fala do voo, Inti, do azul com todas as águas, a pradaria e o deserto. Guardas a luz dentro de 2 ânforas para que com ela enfrentares a luz. Debaixo da tua íris há uma marca sagrada. Por isso nunca chegarei a ti, ao teu voo vertiginoso. Eu, que sou só a sombra da tua asa esquerda, que a tua serena força acaricia. Eu, que sou só o meu crepúsculo. Muito bem, muito obrigada.
belíssimo. Então terminas tu com o teu poema. Agora vou terminar eu com aquele poema, que é quase um poema, não é autopsicográfico. Dá para análise. De autoanálise, que é verdade, e eu ando aqui perdida também. Mas é um bocado esta minha missão no mundo, provavelmente tem um bocado a ver com este poema e provavelmente ele também, a júri do concurso achou que poderia ser esta pessoa, este poema poderia ser alguém. Vendo arco-íris a metro, bocados de céu, fragmentos de nuvens, cidade de luz para meninos perdidos, sobrancelha da menina dos olhos de Deus, gotas de água suspensas onde a cor se desloca à velocidade da luz, asas de boa, de colibri e crinas de unicórnio, encanto da caixa de cor, gestos de água brilhante convertidos em minúsculos prismas, instantes mágicos que paralisam o coração, arco das 7 virtudes sagradas, bondade, castidade, caridade, temperança, justiça, paciência, humildade. Arco das 7 cores abençoadas, vermelha com a cor do vento, amarelo com a sabedoria do sol, verde com o equilíbrio da terra, azul com a paz do universo e violeta com o espiritual de Deus. Vendo arco-íris a metro, com sorte pode ver 2. Acorde de som, acorde de luz, traça no infinito. Não custa 1000, 100, 10 ou 1. Não custa nada. E eu vendo, mas é de graça. Foi este o poema. Muito obrigada. Acho que é um pouco esta... Terminamos em beleza. Não é? No fulgor da poesia, com um agradecimento enorme, Estela Guedes, Henrique Dória. O agradecimento é profundo. A poesia também vos agradece. A Rádio Transforma, a revista em comunidade, Triplop. Fantástico. E a poesia agradece todo o tempo que lhe doamos. Muito obrigada. E que o dia da poesia sejam todos os dias. Uma salva de palmas para a poesia. Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma.